Porque os pobres sempre estes convosco, mas a mim nem sempre me tens. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitaram dos mortos. E um dos principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. A palavra de Deus fala sobre generosidade. Maria. Marta, toda vez que Jesus ia, Marta estava sempre ocupada, servindo, cuidando. Me fez lembrar das irmãs, às vezes nos cultos, né? Eu sempre vejo as irmãs ali mexendo na cozinha, cuidando dos lanches. Então sempre tem que ter alguém para cuidar, né? Mas Maria, todas as vezes que ela se encontrava com Jesus, ela sempre ficava aos pés de Jesus. Ela foi a primeira vez quando o seu irmão estava doente, já estava para morrer. E ele morreu, Jesus chegou e ela se sentou aos pés dele para chorar. Não foi por outra coisa, porque ela sentiu, e assim quando nós não estamos bem, o que nós fazemos? Vamos aos pés do Senhor. As irmãs cantaram, né? Eu até tirei uma foto para poder falar a frase sobre aos pés do Senhor, né? Louvado seja Deus. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Glória a Deus. Então não tem por que falar assim, eu vou dar só metade. Nós temos que dar tudo para o Senhor. Estar sempre aos pés dele. Quando? Sempre. Não é só de manhã, não é só tarde, não é só noite, não é só de madrugada. Nos dias desse frio assim, eu tenho acordado, eu tenho feito o que uma irmã fazia muitos anos atrás comigo. Ela falava assim, não existia WhatsApp nem nada, né? E ela falava assim, 3 horas quando eu acordar, eu vou orar e pedir para Deus se despertar. E eu tenho feito isso para pedir para Deus, desperta a irmã fulana, desperta a irmã, para a gente poder buscarmos. O tempo está se acabando da igreja aqui na terra. Por mais que a gente se preocupe com os cuidados desse mundo, nós temos que nos preocupar com a nossa vida espiritual. E Maria, no versículo 3, fala assim: então Maria, tomando 1 libra de unguento de nardo puro, de muito preço, eu estava pesquisando e fala que isso era um perfume que as mulheres, quando elas passavam para sua puberdade, já eram mocinhas, elas começavam a guardar esse perfume. Era um perfume muito caro. E diz que esse perfume valia por 1 ano de trabalho, uma gotinha. Então as mulheres elas estão assim, guardando de conta a gota. Para usar quando? No dia do casamento. Porque era algo precioso, algo para ela. E a palavra fala que quando ela ungiu, o cheiro exalou dentro da casa. E todos sentiram. Então assim, não era coisa porcaria, né? Era uma coisa boa. Assim como nós. Quando a gente compra um perfume, quando a gente ganha, se for algo que a gente gosta, a gente não vai usar sempre, né? São ocasiões especiais. Assim, olha, hoje eu vou usar esse perfume porque é um momento especial. E assim fez Maria. E ela guardou, e ela não pensou assim, só vou pegar um pouquinho, vou fazer igual aqui, vou pegar um pouquinho assim, e vou molhar os pés de Jesus, passar e guardar, porque é muito caro, e eu estou guardando para um momento especial. Ela não pensou assim, ela foi lá e quebrou. Fala que ela quebrou, e ela lavou os pés de Jesus assim, balsamou o pé dele com aquele unguento. E quem estava lá? Jesus, aquele que logo após ele ia trair
Jesus por 30 moedas. E Maria pegou o seu perfume que valia 300 libras. Valia muito dinheiro. E falou assim: nossa, que desperdício. Ele disse: por que você vendeu esse unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Você acha que ele estava preocupado em dar aos pobres? Se quando ele cuidava do dinheiro, ele ainda pegava o dinheiro que estava ali, ele não ia estar preocupado. Ele estava preocupado sim, porque era muito dinheiro que valia. Podia vender aquilo e pegar uma grande grana para ele, né? E Jesus fala assim: ora, Jesus disse, pois, no versículo 7, deixa para o dia da minha sepultura. Ela guardou isso, porque os pobres sempre tens convosco, mas a mim nem sempre me tens. E realmente, né, irmãos? Uma vez eu vi uma irmã falando assim: pobre tem sempre, né? E realmente. Mas a gente não devemos ajudar os pobres. Nós não devemos olhar porque um é menos favorecido do que o outro. Eu estava imaginando assim, que quando a gente quer dar alguma coisa para alguém, você não vai dar aquele que está rasgado, aquele que já está velho. Eu entendo assim. Se para mim não serve, não vai servir para você. Eu prefiro jogar no lixo do que passar para alguém e falar assim: quem não tem nada, isso é muito. Mas isso não é um pensamento de nós que servimos. Verdade. Porque se a gente vai até a loja, a gente consegue comprar algo para nós, novo, com etiqueta lá, com precinho bonitinho. Por que a gente, na hora de dar, a gente fecha a mão? Assim também é na casa de Deus, né? Às vezes a se falado sobre missões, e muitas vezes fala assim: se eu tiver, eu dou. Nesse último trabalho que teve dos 6 meses, eu lembro que eu estava ali na porta, o pastor Marcelo estava aqui fazendo o que ele faz, né, falar sobre o dinheiro, e ele se lançou por dar R$100 por mês, né, durante 6 meses. E ele falou: mais alguém? Eu falei: eu peguei e fiz, Jesus, eu nem trabalho. Mas eu fiz pela fé, viu, irmãos? E Deus honrou e a gente conseguiu pagar os materiais. Eu não sei como vai ficar a partir de agora, a gente vai continuar abençoando. E se tiver que abençoar mais, a gente abençoa mais. Amém? Porque nós não temos coragem de ir até lá. Eu não tenho. Né? Então, temos que fazer o quê? A nossa parte aqui. Orando, granjeando e trabalhando para o reino de Deus. No versículo 9 fala assim: que muitos dos judeus soube que ele estava ali e foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitaram. Esse jantar que teve, que Jesus foi ia sempre a Betânia, né? Ele foi, conheceu Lázaro, conheceu seus irmãos, depois ele foi para ressuscitar Lázaro, e depois teve esse jantar. E a maneira que Maria teve para agradecer ao Senhor foi fazendo essa grande oferta para ele. O abençoando ele não precisa, né? Mas eu entendo assim que é como ele fala, né? Que ela já estava preparando ele, mal sabia ela que em poucos dias ele ia ser crucificado. E naquele tempo fala que quando se morria, seria como nos dias de hoje, né? Quando se morre, vai para o IML, depois vai para a funerária, aí faz a limpeza, troca-se roupa. E no tempo de Jesus, e ali os costumes são diferentes, tinha que ter também o tratamento do corpo, comprar lençóis para poder trocar. Só que não teve isso tudo, né? Fala que Mateus, né, foi lá, era de Arimateia, era uma pessoa rica, foi que tinha túmulo, que era novo, tinha uma pedra que pesava, que tinha alguém para várias pessoas para ajudar a tirar. E ele fez o que pôde ali, comprou os lençóis, mas não teve assim a preparação
Jesus. Depois as mulheres até foram no sábado para poder fazer, mas Jesus já não estava nem lá. Louvado seja Deus, né? Deus poderoso. E o que se diz? O ser generoso. O que nós aprendemos com Maria na generosidade? Eu vi um vídeo que mostra assim, que a pessoa ia comprar um vaso transparente. E todo dia ela enchia de quê? De terra. Todo dia lá, um pouquinho de terra, um pouquinho de terra, um pouquinho de terra, até que encheu. Para toda vez que ela passava, ela lembrasse de onde ela veio, o que nós somos e que nós vamos virar novamente. Nós viemos do pó e a pó nós voltaremos. Então, se nós queremos fazer alguma coisa para alguém, nós façamos em vida. Sim. Maria, você vê que o que ela tinha era para ela, para o momento de quando ela fosse casar. Só que quando ela viu Jesus, ela quis dar o melhor que ela tinha. E naquele momento ela tinha aquele perfume que não era barato, que ela poderia ter dado só um pouquinho, e ela derramou tudo. Ela não deu só um pouquinho, ela derramou tudo. Tudo. E fala assim, se não me engano é em Marcos, louvado seja Deus, vou falar igual o pastor Marcelo fala, para não ficar nas minhas palavras, eu vou confirmar agora, mas Marcos capítulo 14, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. 14, versículo 9, fala que por ela ter feito isso, em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Nós estamos aqui hoje, no dia 16 de junho de 2025, lembrando que Maria fez por Jesus. Então, louvado seja Jesus. E o que nós estamos fazendo? Para quando nós não estivermos mais aqui, será que nós seremos lembrados por algo que nós fizemos? Esperamos que seja algo bom, né? A irmã Magda foi, mas deixou esse legado. A irmã Nadir foi, mas deixou esse legado. A Carol foi, mas deixou esse legado. E assim, cada um de nós. Que nós possamos, assim, fala que ainda depois de mortos, nós daremos frutos. Por quê? Porque nós plantamos, nós semeamos para lá na frente colher. Muitas vezes nós vemos nossos parentes, nossos familiares, nossos filhos afastados do caminho do Senhor, mas existe uma semente plantada. Louvado seja Deus. E Maria, ela continua sendo lembrada do que ela fez com Jesus, né? Louvado seja Deus. Imagina você receber Jesus, fazer um jantar para ele. Por isso que Marta estava assim preocupada, né? Ai, o que eu vou trazer? O que eu vou fazer? Porque não era só Jesus, fala que tinha os discípulos, tinha Lázaro, o leproso. Por que leproso? Você já tinha sido curado, né? Isso é algo que às vezes até a gente faz errado, né? A gente rotula a pessoa, né? Ah, aquele irmão, carequinha. Não, pastor, eu não vou falar. Olha lá, tem o Joel, já fez assim. Então, nós temos que ficar rotulado, é muito feio, né? Mas era lá, era o leproso. Louvado seja Deus. E os discípulos, Judas e os outros. E o que a gente também aprende com isso? Que ela foi criticada, né? Porque os discípulos, principalmente Judas, aquele que só pensava no dinheiro para ele, para uso próprio, ela nem estava. Ela é como assim, nem ouvi. Eu vim aqui fazer o melhor. Eu vim aqui trazer o meu melhor. O que nós trouxemos hoje para o Senhor nessa noite? Qual que é o nosso melhor? Louvado seja Deus.
Nós saímos hoje até que a noite não está tão fria, né? Esse dia estava até mais. Mas assim, numa noite dessa, a gente poderia estar onde? Sentado, deitado, não sei, debaixo de umas cobertas bem quentinhas. Então nós fizemos hoje, não foi por obrigação. Porque só tudo que nós fazemos obrigado não é abençoado. Eu vim hoje aqui porque a irmã Tia me pediu, me colocou no hospital, então eu sou obrigada. Não, eu poderia vir falar, irmã Tia, eu vou poder ir. Então assim, eu vim trazer o meu melhor para o Senhor. Pode ser que o meu melhor não seja esse, até mais. Louvado seja Deus. Mas no dia de hoje esse é o meu melhor. Aqui eu passei vários dias tentando aprender essa palavra que eu gosto. E o pastor Marcelo saiu hoje. E quando ele chegou, ele me sentado lá na mesa, no computador assim, mexendo. Ele falou: o que você está fazendo? Eu falei assim: eu estou tentando fazer esboço para a palavra, né? Aí ele numa ponta, na outra. E ele foi me dando dicas. Porque a gente tem que aprender de quem tem, né? Eu falo para ele que eu gostaria de ser, ele pegar assim, ele ler um versículo e falar: nossa, eu acho muito bonito. Mas espera o dia, quem sabe, né? Aleluia! É igual que as meninas louvando, eu fico vendo assim, a Gil assim, fala, canta. Meu Deus, ela faz um pico de força. Quando a gente vai cantar, tipo, só falta arrancar a garganta, né? Mas são dons, irmãos. São dons, né? Que Deus dá. A gente já vira a Malu perguntou para a Melina assim: o que você faz? Você vai levar a palavra? A dona Maria Helena, na assistência social. O que é isso? A Helena explicou para ela o que era, né? Tá bom. Então assim, para cada um, Deus dá um dom. Deus dá um talento. Só que naquele dia nós seremos cobrados. Louvado seja Deus. E que nós possamos fazer que nem Maria, dar o nosso melhor. E cada dia procurar o melhor. Louvado seja Deus. Porque o melhor ali para Maria naquele momento foi ela derramar, ungir os pés do Senhor. E depois ele apareceu no versículo 3 que ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Na cultura judaica, as mulheres não podem nem tirar o cabelo para fora. Agora não tinha assim de touquinha lá, que as caras usam, né? Que dirá fazer o que ela fez. Mas ali foi o que ela quis dizer: olha, Jesus, o Senhor veio aqui, o jantar que nós estamos dando, por causa do milagre do meu irmão. O Senhor ressuscitou ele porque ele estava morto há 4 dias, já fedia. O Senhor foi lá e falou para ele: sai para fora. Ele saiu todo enrolado naquele monte de pano. E Jesus deu novamente a vida para ele. E ela foi assim, agradecida. Nós possamos ser agradecidos ao Senhor. Sermos gratos por tudo, irmão. Tudo que nós temos não é nosso. Se você trabalha, o seu dinheiro não é seu. Porque se Deus não te der saúde, não te der disposição, você não sai para ganhar. Também entendo assim. Tem um pastor que fala assim: olha, eu não tenho botão. Ele fala assim: até o botão da minha camisa quem me deu foi o Senhor. Amém. Glória a Deus. Até o brinquedo da Júlia, quem deu para ela foi Jesus. Aleluia. Então tudo é dele e é para ele. Aleluia. A honra e a glória é dele. Glória a Deus. Ali Jesus, você vê, ele foi, ficou quieto, deixou ela ir, secar os pés dele com os cabelos dela. Ele podia falar assim: sai, você vai passar seu cabelo, já não basta o que você fez aqui. Não, ele estava mostrando para nós, não só para aqueles que estavam ali naquele momento, mas para nós,
que a humildade, a generosidade, ela é boa em qualquer lugar. Aleluia. É dentro da igreja, é fora da igreja, onde você trabalha, onde você estuda, nós temos que ser generosos. Aleluia. Amém. Que a generosidade bata a porta do nosso coração e nós possamos enxergar Jesus, fazer o que Jesus falou. Amém?